se assentar, o pastor está com a palavra. Louvado seja Deus, né, queridos? A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar nesse momento muito especial as crianças que vêm aqui à frente. Vamos estar orando por elas e elas vão estar indo para o culto infantil após esse momento de oração, de gratidão a Deus pela vida delas. Todas as crianças vêm aqui à frente. A tia vai estar conduzindo elas daqui a pouco para a ministração do culto infantil. Amém? Eu quero nesse momento ainda convidar aqueles que puderem se colocar em pé nesse momento. E se você puder, estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Soberano Deus e Pai, Deus de amor, de graça e de bondade e misericórdia. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos porque Tua presença, Pai, é notória aqui nesse lugar. E nesse momento de comunhão, de adoração e louvor a Ti, Pai, queremos colocar diante do Teu altar, Pai, os Teus cordeirinhos, que serão ministrados, Deus, pela Tua serva, ó Deus querido, ao culto infantil. Que a Tua filha, Deus, que a Tua serva, Pai, seja cheia do Teu Espírito Santo, Pai. E que tudo que ela venha falar a essas crianças, Pai, possa encontrar morada, abrigo nos seus corações, e que a Tua palavra brote, Pai, de forma viva e eficaz na vida dessas crianças, Pai. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Quero mais uma vez agradecer e me apresentar aqui nessa noite. Como o irmão disse, eu sou o pastor Daniel, sou pastor da Igreja Batista Ebenezer, ali em Cabo Sul, pertinho, Moro aqui no Carmari, mas pela graça de Deus, nesse tempo, o Senhor tem nos permitido pastorear a igreja ali em Cabo Sul, onde estamos ali há 5 anos, pela misericórdia e graça de Deus. Louvo a Deus por tudo que Deus tem nos permitido viver aqui no lugar. Estamos num período de transição também na vida da igreja, onde muito possivelmente o Senhor há de fazer a vontade dele sobre nossas vidas lá, mas enquanto lá estamos, temos procurado pregar o Evangelho, viver o Evangelho de Cristo, naquele tempo e naquele lugar onde Deus tem nos colocado para sermos bênção ali. Eu estou acompanhado da minha esposa, ele vai ficar em pé, esposa e irmã Priscila, obrigado, pode se sentar, e do meu filho Samuel, que estava aqui à frente, fui lá para a salinha do culto infantil, e eles têm sido ali o nosso suporte, o nosso braço, o nosso apoio nesse período de ministério ali naquela igreja, uma igreja muito boa também, tão abençoada quanto os irmãos. Nós louvamos a Deus por esse tempo que ali estamos. Quero também aqui agradecer ao pastor José, não está aqui, mas pelo privilégio de poder estar aqui, ter a oportunidade de estar usando o púlpito desta igreja. O pastor José foi nosso professor também no seminário, esteve aqui conosco um bom tempo, e hoje louvamos a Deus por poder estar aqui com os irmãos nessa noite, para falar sobre famílias, irmãos? Famílias é algo tão importante, tão fundamental, não somente na vida da igreja, mas na sociedade de um modo geral. E nós louvamos a Deus pelo tema sugerido pelos irmãos, para este mês, Eis que será abençoada a família que teme ao Senhor. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. E assentado como os irmãos estão, quero ler novamente com os irmãos o Salmo de número 128, que foi proposto nessa noite para que nós pudéssemos falar sobre família, juntamente com os irmãos. Salmos de número 128, está ali na projeção. Eu vou ler na minha Bíblia os versos ímpares, e os irmãos bem bonitos, bem alegres, bem felizes, vão ler os versos pares ali juntamente à projeção, tá bom? Vamos lá? Salmo de número 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A igreja? A tua esposa será no interior da tua casa como uma videira frutífera, e os teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Liberarás o espírito de teus filhos e a paz sobre Israel. Soberano Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Deus, lida nessa noite, ó Deus, que, ó Deus, por si só, ó Deus, já fala aos nossos corações de uma maneira tão extraordinária. Eu quero te suplicar nesse momento, ó Pai, que pela tua graça e misericórdia, o teu filho nessa noite, ó Deus, seja somente o instrumento do Senhor a falar. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado neste lugar, e que as nossas famílias, Senhor Deus, saiam daqui edificadas pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa noite tão especial. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Queridos, o texto por si só, ele já no seu primeiro verso, ele já define todo o conceito ou toda a proposta dele para que tenhamos uma família bem-sucedida. Mas falar de famílias, irmãos, ela requer um detalhe a mais, que nós vemos a falar um pouco mais daquilo que tem acontecido nos nossos dias. Nós temos vivido um tema, querido, um tempo, melhor dizendo, onde as nossas famílias têm sido alvo constante, queridos, de ataque do inimigo. Constante. Nós estamos trabalhando lá em Cabuçu esse mês o tema família forte e igreja forte. Porque nós entendemos, queridos, que para que haja paz, prosperidade, felicidade da nossa família, a nossa família precisa estar fortificada no Senhor. E para que haja paz na sociedade, as famílias precisam também estar na presença do Senhor. Logo, queridos, nós percebemos com isso que a nossa família é esse alvo que o inimigo está a tempo e fora de tempo tentando destruir. Por quê, queridos? A primeira instituição que Deus criou foi a... Vamos falar bem forte. A primeira instituição que Deus criou foi a... família. Vocês lembram lá no Éden, no princípio de tudo? Deus olha para Adão e vai dizer o quê? Olha, não é bom que o homem esteja... Não é bom que o homem esteja... Só far-lhe uma o quê? Auxiliadora, uma companheira, para que junto com ele pudesse dominar sobre todas as coisas, uma auxiliadora. Então, desde o princípio, Deus olha para o homem e vê que ele não pode ser só. E Deus estabelece um princípio, irmãos, um conceito de família. O homem precisa estar com a sua esposa. E o texto vai dizer, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É o projeto de Deus. A família, o projeto de Deus. E, irmãos, o diabo, ele fica tão furioso com a família, porque ele sabe que a família, quando ela está plantada e edificada no Senhor, ela vive em amor. E tudo que ele não gosta, e tudo que ele não quer, é que as nossas famílias tenham o quê? Amor, paz. Porque ele sabe que quando vence a família, ele consegue atingir a igreja. E, consequentemente, ele consegue atingir, queridos, a sociedade. Mas o salmista, nesse Salmo 128, ele diz que existe um ponto importante que nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos para que a nossa família seja realmente abençoada. E ele começa a dizer: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Queridos, uma família abençoada é uma família que teme ao Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer que o temor ao Senhor ele é o quê? O princípio de toda a sabedoria. Então o homem que teme ao Senhor, ele é um homem sábio, ele é alguém que busca para a sua casa, busca para a sua família aquilo que é de melhor, aquilo que é o presente de Deus. E ter temor a Deus, queridos, significa reverenciá-lo, respeitá-lo como Criador e Salvador. Temer a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Mas temer ao Senhor, querido, não é o mesmo que ter medo ou pavor dele. Ao contrário,
Temer ao Senhor está diretamente ligado com a questão de sermos gratos e obedientes a Deus. E é por isso que o salmista, ele começa dizendo isso: olha, o segredo para termos uma família abençoada é temermos ao Senhor, é sermos obedientes ao Senhor. Porque, queridos, a Bíblia vai dizer que quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, né? Elas nos perseguem, elas vêm atrás de nós. Então, por isso que ele diz: olha, bem-aventurado, feliz é o homem que teme o Senhor. E aí ele olha e contempla que a sua família, ela vai ter uma série de coisas dentro dela que aquela família que teme o Senhor não tem. E aí ele começa a dizer aqui no verso de número 2: ele viverá do trabalho das tuas mãos, ele será feliz e tudo lhe irá bem. É assim, irmãos. A família que teme ao Senhor, ela vive do suor do seu rosto. E às vezes alguém pode pensar assim: pastor, mas para ter uma boa família, uma alegria dentro de casa, nós precisamos ser prósperos financeiramente. Não, a prosperidade maior que você pode ter na sua casa é a presença do Senhor, que vai te trazer o quê? Paz, amor, harmonia, comunhão e um relacionamento que saudável dentro da sua família. Logo, queridos, um homem que teme ao Senhor tem a sua família alicerçada nos seus estatutos. É por isso que é muito importante nós, como homens, e aí eu peço que os homens prestem bastante atenção nisso, venhamos exercer o nosso papel, e nós vamos ver mais à frente sobre isso, como chefe da nossa família. Nós, homens, somos os responsáveis direto pela bênção de Deus chegar na nossa casa. Não é o que o salmista diz? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E quando você, como homem, como chefe de família, teme ao Senhor, tem o teu prazer na lei dele, como diz a palavra, e medita nela de dia e de noite, como foi a promessa de Josué, a tua família é abençoada. E isso tem sido algo que tem sido deixado de lado, meus irmãos, ao longo dos anos, porque a nossa sociedade tem implementado nas nossas mentes que o homem, ele não tem mais o seu valor sacerdotal dentro de casa. Ele não tem mais o seu valor de ser a referência da família. Preste atenção, pai. Esse abençoada será a família que teme ao Senhor. Mas para que a sua família seja abençoada, você, pai, precisa exercer o seu papel de sacerdote. Então, o primeiro ponto que nós vemos nessa noite aqui é que o segredo principal para termos uma família abençoada por Deus é que os pais, os homens do Senhor, entendam que eles precisam voltar ao seu sacerdote. Ser o chefe da sua casa, aquele que conduz a sua família à oração, aquele que conduz a sua família à busca pela palavra, aquele que conduz a sua família ao relacionamento com a igreja, aquele que dentro da sua casa dá o testemunho de bom marido para que os seus filhos tenham prazer na lei do Senhor através do seu testemunho. Às vezes nós pais pensamos, queridos, que o nosso trabalho dia a dia, a nossa labuta, o esforço, que nós fazemos para colocarmos algo dentro da nossa casa é aquilo que nossos filhos e esposas querem. Isso é importante, é claro. Temos que trabalhar. Mas o que os nossos filhos e esposas querem de nós é que nós sejamos a referência de Cristo para a vida deles. Nossos filhos querem ver um pai que ama, nossas esposas querem ver um marido que ama. Então, o homem que teme ao Senhor, ele vai ser aquele que vai conduzir a sua família a desfrutar dessas bênçãos que elas serão alcançadas. Segundo ponto, queridos, da nossa reflexão nessa noite: uma família abençoada educa os seus filhos na palavra de Deus. Os irmãos já perceberam que hoje muitos pais, eles têm se preocupado com o futuro dos filhos? Isso é bom ou ruim? É bom, é claro que é bom. Muitos pais querem que seus filhos sejam um médico, um engenheiro, que ele tenha uma profissão de destaque e investe no seu estudo. Isso é bom, não é ruim, não. É maravilhoso.
Mas os pais têm esquecido de instruir os filhos naquilo que vai ser primordial para a vida dele. Educar o filho no caminho do Senhor. Passa o irmão, coloque para mim, por favor, se puder. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7. Olha, irmãos, seremos uma família abençoada por Deus quando nós tememos a Ele e nós começarmos a voltar à prática de ensinar, de colocar na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor. Os irmãos podem ler para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7. Queridos, isso tem faltado. Eu gosto muito dessa versão aqui da minha Bíblia, que ela diz assim: e essas palavras, versículo 6 assim, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Queridos, para que a sua família seja o reflexo positivo do Salmo de número 128, onde a tua casa é abençoada, onde a tua esposa é uma bênção, onde os teus filhos são saudáveis, nós pais precisamos voltar a ensinar os nossos filhos o princípio da palavra de Deus. Incentive o seu filho a estudar para ser sim um grande profissional na área dele. Mas que ele seja o melhor médico que possa existir no Brasil e no mundo. Mas que seja o melhor médico temente a Deus. Que seja o melhor médico cristão. Que ele seja o melhor engenheiro ou que ele tenha uma profissão mais simples que for. Mas que naquela profissão onde ele exercer, ele seja a referência de Cristo naquele lugar. E é isso, querido, que tem faltado nas nossas famílias. Sabe? Para que essas bênçãos cheguem sobre nós, para que sejamos bem-aventurados, nós não precisamos apenas ouvir a palavra, mas é necessário que nós venhamos colocar em prática, queridos. O teu filho, pai e mãe, ele olha para você e vê em você o exemplo de cristão. Os irmãos já perceberam que muitos jovens hoje não querem vir para a igreja? E muitos jovens, às vezes, criados no ambiente cristão, no seio da igreja, com pai e mãe, crente, batizado, alguns há muitos anos de igreja, perceberam que eles não vêm para a igreja mais? Por que isso? Porque dentro de casa eles não têm visto o pai cristão. Dentro de casa eles não têm visto a mãe cristã. Porque paramos, queridos, de ensinar. Lembra o nosso culto doméstico? Não sei quantos ainda praticam o culto doméstico, aonde sentamos com nossas esposas e filhos, ali lemos a palavra, oramos, ali glorificamos a Deus, ali exaltamos a Ele. É o que nós precisamos voltar, queridos, da prática, para que a nossa família seja realmente abençoada. A palavra de Deus precisa ser refletida dentro da nossa casa. A Escritura aos Provérbios vai dizer no capítulo 22, verso 6, o quê? Instrua o menino no caminho que deve andar. E até quando crescer, não se desviará dele. É o nosso papel, irmãos. Pais, mães, em nome de Jesus, voltemos a esse princípio de educar os nossos filhos. Tenho dito muito lá em nossa igreja que muitos pais têm esquecido que é o papel dele educar o filho, tanto na escola secular como na igreja. E alguns pais têm achado que a professora da escola tem que educar o filho, ou que a tia da salinha tem que ser a orientadora da palavra de Deus. Ela auxilia, e ela é fundamental. Costumo dizer que um dos ministérios mais importantes, se não mais importante da igreja, é o ministério infantil. Porque é ali que nós plantamos a semente. É ali que nós começamos o ensinamento da palavra. Lembro, querido, que quando chegamos em Ebenezer, Cabuçu, não tinha criança na igreja. E nós congregávamos aqui em Ebenezer, no Carmari,
Saímos de uma Ebenezer para outra, não tem nada a ver, não é mãe, não é filha, mas Deus assim quis e assim foi o processo de nossas vidas. E quando saímos daqui, a salinha aqui tinha para mais de 20, 30 crianças na salinha. Era um número muito expressivo de crianças. E o nosso filho foi educado, criado desde o princípio ali. E quando ele chegou lá, nós fomos para uma igreja um tanto quanto distante, dá mais ou menos 22, às vezes 25 quilômetros da nossa casa, dependendo do trajeto que fazemos. Se formos pelo Cabo Sul Queimados, era um pouco mais distante, mas às vezes vamos por ali por causa do trânsito. E o nosso filho chorava, porque a igreja não tinha o ministério infantil. Passávamos na porta da nossa antiga igreja e ele, pai, quando vamos voltar à nossa igreja? Os meus amigos, a salinha. E a minha esposa sempre trabalhou com o ministério infantil. E ela virou para mim e falou assim, filho, vamos consertar a salinha. As igrejas eram muito humildes. Hoje, graças a Deus, está bem melhor para a glória de Deus. E ali, a minha esposa reunia todos os domingos, só com o meu filho na salinha. Só com o meu filho na salinha. E Deus foi abençoando, foi despertando os outros pais para que trouxessem seus filhos, as crianças da comunidade, para que pudessem vir à igreja, uma área muito carente. Deus foi nos dando uma estratégia ali naquele lugar para que nós pudéssemos ter um ministério infantil antes da igreja. Por isso que eu digo que o ministério infantil é muito importante, mas papai e mamãe, entenda bem, a igreja faz o papel dela, mas é você, na sua casa, que precisa inculcar na mente dos seus filhos, colocar na mente deles o quão bom é o Senhor, o quão bom é servir a esse Deus, o quão bom é você ter o Deus como sendo o centro da sua vida. Não foi o que Josué disse ao povo? Vocês escolhem quem vocês querem servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem voltar aos deuses do passado, que ficaram além do rio, o Deus que os vossos pais serviram no Egito? Vocês querem isso? É um particular de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, queridos, para que a minha família, a sua família, a nossa família viva essa realidade do tema que Deus colocou no coração da igreja, nós precisamos temer realmente a Deus. Eu disse aqui na introdução dessa mensagem que temer é obediência, né? É você buscar viver na plenitude daquilo que Deus quer. E essa obediência requer de nós ensinar o filho no caminho. Trazer o seu filho à escola bíblica dominical. Ah, por que o meu filho não vai à escola dominical? Porque você não vai. Porque meu filho não quer ir ao culto de doutrina? Porque você não vai. Uma outra coisa que eu trabalhei muito na mente da igreja em Cabo Sul, dificuldades da igreja ficam na igreja. Como assim, pastor? Irmãos, você só vai em um lugar bom quando alguém fala bem desse lugar, não é? Temos que esconder o problema da igreja? Não, não é isso. O problema da igreja se trata na igreja. Mas se você, pai e mãe, chegar em casa falando mal da igreja, o seu filho não quer ir para a igreja. Porque pensa bem, você vai acreditar num lugar onde você só ouve coisas ruins. Às vezes brigas, divisões, contendas, às vezes por poderes, por cargos, às vezes porque alguém não pode cantar. Simplesmente. Então, queridos, leve bênção para a sua casa na igreja. Fale o quanto Deus falou no seu coração. O quanto foi bom estar na presença de Deus, o quanto foi bom glorificar a Ele, para que isso mova o coração dos seus. Porque assim, irmãos, nós queremos estar em um lugar em que nós nos sentimos bem e ouvimos coisas boas. Ninguém anda tão distante. Eu lembro quando morávamos ali, em frente ao irmão, esqueci o nome, perdão, Alexandre, né? E a irmã Cristina, morávamos em frente a eles ali. E nós andávamos, quando estávamos sem carro, às vezes, de lá até quase ali no hospital da Posse, porque tinha uma padaria que vendia um pão muito bom. E a minha esposa falava assim, meu querido, quando eu estava na padaria, né? E às vezes eu ia andando para comprar o pão quando estava sem carro. Mas porque o pão de lá era bom. Ouvíamos coisas boas do que estava acontecendo. E a igreja precisa ser um referencial melhor do que uma padaria. Melhor do que uma mercadoria de um shopping.
Seus filhos precisam ouvir coisas boas. Eles precisam ver coisas boas que a igreja faz no Senhor através da sua vida. Então, guarde isso no seu coração. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Coloque a palavra de Deus na mente dele, no coração dele. Mas a melhor maneira de você fazer isso não é somente você abrindo a Bíblia para ler e orar com ele. Você sabe qual é a maior e melhor maneira de você inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos? São Francisco de Assis usava uma frase muito célebre, na qual ele dizia assim: pregue o Evangelho o tempo inteiro, e se preciso for, use as palavras. Sabe o que ele estava dizendo? O seu testemunho vale mais do que qualquer outra coisa. O seu testemunho é a Bíblia aberta para a vida do teu filho, da tua esposa, do teu marido dentro de casa. O teu testemunho, irmãos, é a pedra fundamental para o bem-estar da tua família. Lembro-me que quando, pela graça e misericórdia de Deus, nosso saudoso pastor Marcos, hoje em Cristo, foi nos conduzir ao ministério pastoral. Ele falou assim: agora é que a coisa vai ficar séria. Eu falei: por causa de quê? Porque agora eu não quero conversar com você. Aí ele me expulsou do gabinete. Ele mandou chamar minha esposa. Porque eu só seria conduzido ao ministério mediante o testemunho que ela desse de mim lá dentro. E minha esposa sempre foi uma menina muito séria para uma criança. E se eu fosse alguém que não tivesse uma índole para tal, ela seria a primeira pessoa a dizer não. E isso, irmãos, pesa não somente para a nossa esposa, mas para os nossos filhos também. Testemunho para eles. Você, pai, principalmente você, pai, homem, preste bem atenção na questão dos meninos. Mais do que nunca você é referência para ele. E você, mãe, para sua filha, você é referência para ela. Então, para que essas bênçãos que o salmista fala aqui nos alcance, nós temos que viver isso. Sermos bem resolvidos no tocante ao entendimento de temer ao Senhor. Temos uma consciência que precisamos orientar os nossos filhos na palavra. E o terceiro ponto, queridos, para uma família abençoada, para que uma família seja alcançada realmente, para ser testificado todo esse temor, toda essa graça do Senhor, é preciso que os membros da família cuidem um dos outros. Pode colocar para mim 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. A gente já pode ler? Mas se alguém Queridos, nós sabemos que esse texto vai falar sobre as viúvas, que estavam sendo abandonadas. E o apóstolo Paulo orienta Timóteo a tratar a igreja acerca disso. Mas esse texto se aplica na nossa vida, na nossa realidade. Como, queridos, como viveremos o testemunho do salmista, de sermos bem-aventurados, de termos um trabalho do qual não comeremos da mão do nosso trabalho e seremos felizes. Como teremos uma esposa no interior da nossa casa, como uma videira frutífera, e nossos filhos somos rebento de oliveira. Como seremos abençoados como homens tementes a Deus, se no seio da nossa família, queridos, não existe paz, não existe amor, não existe comunhão e não existe cuidado. O texto de Timóteo, ele é muito firme e eficaz. Olha, aquele que não cuida dos seus é pior do que o inferno. E como temos vivido isso, irmãos? Pais que não cuidam dos filhos, maridos que não cuidam de esposas, esposas que não cuidam de maridos e filhos que não cuidam de pais. Irmãos, o amor ele precisa ser algo nítido no seio da tua família. Entenda bem isso. Pare de agradar os de fora. Pare de ser bênção somente para a vida dos outros. Às vezes alguém te pede algo na igreja, você larga tudo e vai fazer. A tua esposa te pede uma coisa tão pequenininha, você fala, agora não.
Cuide da sua casa, irmãos. Cuide da sua esposa como no tempo de namoro. Cuide do seu marido como no tempo de namoro. Cuide dos seus filhos como você cuidou dele no primeiro dia que você viu ele quando ele nasceu. Ou quando você teve a felicidade, eu pelo menos eu tive essa felicidade, eu acompanhei, irmãos, todas as consultas da minha esposa, eu tive a felicidade de que na época o meu trabalho me proporcionava isso. Sei que alguns irmãos não têm condições do trabalho, né? Às vezes estão presos, não têm esse tempo. Mas como foi maravilhoso ouvir a primeira vez a batida do coração do meu filho. Como foi bom a primeira vez que colocamos, né, a mãozinha na barriga, no ouvido, e ele chutou ali, nós sentimos, né, aquela criança tão inspirada, tão amada. Precisamos voltar a isso. Família abençoada, família que vive sobre a patente de Deus, sobre a sua direção, ela cuida dos seus, irmãos. Cuide da sua casa. Separe um tempo de qualidade de vida, queridos, para a tua família. Irmãos, eu não abro mão de estar com a minha família. Se eu puder estar com a minha família 24 horas, eu não estou falando da boca para fora, não. Vocês podem perguntar à minha esposa a hora que vocês quiserem. A maior alegria que eu tenho é quando eu chego em casa e posso estar com a minha família. Assim que eu assumi o ministério, eu fiz um gabinete com um irmão. Eu fiquei triste e preocupado. Porque ele falou para mim assim: pastor, se eu puder, eu fico 24 horas no trabalho. E a cabeça você pensa assim: não, porque ele quer, né? Fazer hora extra para ganhar algo melhor para ser para a família. Eu falei: não, porque na minha casa não tem paz. Eu tenho mais alegria no meu trabalho do que na minha casa. Irmãos, não pode ser assim. A tua casa tem que ser o seu aconchego. Como os irmãos bem cantaram aqui, minha casa tem que ser o quê? Uma casa de bênção. Lugar de milagres, de comunhão, onde Jesus tem prazer em estar, onde o Espírito Santo habita. A tua casa tem que ser esse lugar. O lugar que te dê prazer de voltar para casa. Os teus filhos estarem junto com você, para que quando chegar o tempo da sua velhice, você seja cuidado por eles. Seja amado por eles. Irmão, às vezes nós não entendemos porque temos passado por tantas lutas. Essa frase não é minha, essa fala não é minha, e eu também não sei de quem. Mas é algo interessante. Deus é tão bom e justo que deixa você plantar o que você quiser. Ele é tão bom, deixa você plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo, que você só colhe o que você plantou. Vou te fazer uma pergunta e você responda para você. Quem é que gosta de um abraço? De um carinho? E aí você fala assim: poxa, minha esposa hoje não me deu um abraço. Meu filho não me deu um abraço. O meu esposo não me deu um abraço. Você já abraçou ele hoje? Já abraçou ela hoje? Já disse para o seu filho quanto você ama ele hoje? Cuide dos seus irmãos. Se não cuidarmos, irmãos, o inimigo está pronto para seduzir as nossas famílias, para seduzir os nossos filhos. Alguns anos atrás nós fizemos uma cruzada evangelística e vieram um grupo bem numeroso da Cristolândia. E entre aqueles jovens que estavam ali e foram recuperados pela glória de Deus, mais de 50%, 60% daqueles jovens eram de lares cristãos. Alguns eram filhos de pastores. Muitos dos nossos estão indo lá para o mundo porque o diabo se diz. Porque às vezes nós não cuidamos deles. Esperamos que eles façam por nós aquilo que nós devemos fazer. Quem gosta de abraço, abraça. Quem gosta de carinho, faz carinho para receber carinho. Famílias abençoadas pelo Senhor.
refletem todos esses aspectos que aqui foram citados. E um último ponto aqui na reflexão dessa noite, queridos. Uma família abençoada e temente a Deus sabe o papel que cada membro exerce dentro dela. Você sabe qual é o seu papel dentro da sua família? Vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 5, por favor. A partir do verso 22, vai dizer assim: o lar cristão, marido e mulher no primeiro momento. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo por ela se entregou. E aí, queridos, nós pairamos diante do mal do século, talvez, no tocante ao assunto família. Porque quando falamos em submissão e autoridade, entra num conflito muito grande que o mundo moderno tem tentado colocar dentro das nossas famílias. Os nossos papéis agora não mais têm valores. Entendam bem, irmãs amadas de Cristo, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Isso não significa que as irmãs têm que serem mulheres que vivam sob um jugo desigual, humilhadas, oprimidas. Não é isso. Porque o texto principal que lemos ou explanamos aqui, do princípio da criação da família, vai dizer que Deus escolheu para o homem uma auxiliadora. Submissas, estão sob a mesma missão, são companheiras, são ajudadoras, são auxiliadoras do lar, da casa. E o que tem acontecido, querido, nessa questão, nesse aspecto de saberem o seu papel, muitas esposas estão tirando as autoridades dos maridos dentro de casa. O pai diz que não, a mãe vai lá, se o pai não está aqui, pode, vai lá, faz. O marido não tem que ser o carrasco da casa, não é isso. Mas ele é a autoridade constituída por Deus. Ele é a autoridade constituída por Deus. Não foi por nenhum movimento do mundo criado pelo próprio homem, mas por Deus. Então, irmãs, em Cristo Jesus, entenda isso. Vocês não são menores em nada. Vocês são importantíssimas na construção da sua estrutura familiar. Mas tudo aquilo que você tem, que você não concorda com o seu marido, nunca, absolutamente nunca, tire a autoridade do seu marido diante dos seus filhos, diante de Deus. Lá em casa nós temos um acordo bíblico. Quando eu faço algo, tomo uma atitude com o nosso filho que a Priscila não concorda, nós esperamos ele dormir e no nosso quarto ela fala com o Senhor, você pegou pesado com ele. Não é bom? E às vezes ela também não está bem, e ele fala, pai, mamãe fez aquela cara de brava. E ele sai correndo assim, não tem nada a ver com isso. Aí depois eu falo com ela, pai, filho, não vai por aí. Porque quando você, pai e mãe, tira a autoridade um do outro ali, você deixa o seu filho vulnerável às coisas do mundo. E aí, o papel da mulher está perdendo completamente o sentido para o qual foi criado. E agora, homens, entendam bem. Porque se elas são auxiliadoras, são companheiras, são aquelas que Deus colocou para nos fortalecer nos momentos da vida que nós passamos por todos eles. Ele dá ao homem também uma posição que é só para quem é homem de verdade. Só para quem teme a Deus de verdade. Porque o texto vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Como? Nascendo apenas de uma virgem? Foi isso?
Também, né? Mas só foi a maior prova de amor de Jesus por ele. Ele deu a vida por ela. Lembra quando você namorava? Conta aí um tempo atrás, aí, que vocês estão mais felizes. Você vinha na rua de mão dada, vinha um carro, o que você fazia? Colocava ela para a calçada, e se tivesse que ficar na rua, ficava você. Porque você estava protegendo a sua namorada, futura noiva, futura esposa. Cuide da sua esposa, esse é o seu papel. E aí ele vai dizer ainda mais aqui, olha, se é que de fato tens ouvido, perdão, Efésios 5. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, e maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar-se e purificar-se no meio da palavra. Ele vai dizer aqui, porque assim ele cuida de todo o corpo. Quando você cuida da sua esposa, como Cristo cuida da igreja, tu está estendendo a sua bênção e o cuidado aos seus filhos. Então o teu papel de pai é muito importante. Se você tiver que dar a vida pelos seus filhos, você tem que dar. É a maior prova de amor. E esse dar a vida, eu não estou falando num contexto apenas literal. Se eu tiver que morrer, eu tenho certeza que os homens irão morrer para as suas mulheres. Mas esse dar a vida é você se dedicar também no trabalho para dar o melhor, mas separar um tempo para a tua família, como eu disse outrora. Separar um tempo de qualidade de vida com ela, um tempo de um relacionamento sincero com ela. Então o papel do pai é fazer o que Cristo fez pela igreja. O papel da mulher é ser aquela companheira auxiliadora. E os filhos não fazem nada dessa família abençoada? Fazem, né? E no capítulo 6 ele vai dizer assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Está lá em Êxodo, capítulo 20. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Filhos, nunca mintam para os seus pais. Nunca omita dos seus pais aonde vocês estão. Para que se cumpra em nossas famílias a palavra do salmista de sermos uma família abençoada e alcançada pela sua graça e pela sua misericórdia, e que as suas bênçãos estejam sobre nós. Nós precisamos exercer bem o nosso papel. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quantos filhos, irmãos, desobedientes, que estão pagando o preço da sua desobediência? E é por isso que temos sofrido tantos pais chorando. E às vezes os pais falam assim: onde foi que eu errei? Não, você não errou. Acontece também às vezes do pai errar, né? Mas muitas vezes os filhos que não foram obedientes àquilo que o pai falou. Os filhos que não ouviram aquilo que o pai ensinou. E às vezes chega numa certa fase da vida que nós, quando somos filhos, e principalmente mais novos, né, nós nos achamos o quê? Autossuficientes. Julgamos que somos melhores e que nossos pais sabemos mais do que eles. E não sabemos. Porque papai e mamãe têm toda uma experiência de vida que pode nos conduzir a uma vida de paz e de prosperidade na presença do Senhor. Então, queridos, que nós possamos guardar isso em nosso coração. Exercer esses 4 pontos que aqui foram apresentados nessa noite. Temer ao Senhor, educar os filhos na presença do Senhor, cuidar da nossa família, zelar pela nossa família e saber qual é o papel que cada um exerce dentro da casa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, irmão, se seguirmos a orientação de Deus. Lembra quando Moisés morre? Josué começa assim, né? Após a morte de Moisés, né?
E o Senhor fala a Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Né? Deus fala com ele, no capítulo 1, mas aí ele fala algo mais. Mas tem um porém, Josué. Você tem que fazer tudo aquilo que Moisés fazia. Medita nesta palavra dia e noite. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Não foi a condição dada para que Deus fosse com ele como foi com Moisés? E assim Deus foi com ele e honrou. Então, para que a nossa família seja alcançada por essas graças que o salmista disse aqui, nós precisamos exercer o nosso papel. Irmãos, o mês da família ele é um dos meses mais importantes na vida da igreja. Os meses que eu mais gosto de trabalhar na igreja é o mês da família, missões nacionais e missões mundiais. Mas o mês da família ele tem algo especial. Porque as nossas famílias estão doentes. Quantos pais estão vendo seus filhos lá fora no mundo? Mas eu digo uma coisa para você: não deixe de orar por ele. Não deixe de clamar pelos seus filhos que estão longe. Que a oração do justo pode não ter seus efeitos. E Deus há de te dar a graça de ver os teus filhos inimigos aos pés do Senhor. O mês da família é um mês especial. De tratarmos, de cuidarmos. É importante que, como igreja, separemos pelo menos um domingo no mês, se for possível, um domingo no mês. O domingo da família. Para que você possa, naquele dia, trazer a tua família para a igreja. Passar o dia com eles, orar com eles. Porque cuidar da família é aquilo que nós precisamos. Para que uma igreja seja saudável, ela precisa ter famílias saudáveis. Ela precisa ter famílias que vivam em paz. Não podemos, queridos, permitir que o mundo venha destruir a nossa família e nos faça esquecer tudo aquilo que Deus nos ensinou. A família é uma instituição que vem constantemente sendo posta à prova. As transformações sociais e culturais promovem a ausência de afeto, a falta de amor ao próximo e o enfraquecimento da vida conjugal e familiar. A família, queridos, é um lugar sagrado, onde se constitui a generosidade, o acolhimento e o respeito. A família é um dom de Deus que precisa ser cultivado, pois somente a família, querido, é onde nós temos a nossa verdadeira paz e alegria. Somente na família é onde nós encontramos o verdadeiro amor. Portanto, querido, cuide da sua família. Faça da sua família o seu maior e melhor projeto de vida. Faça da sua família o seu maior e melhor ministério. Não abandone a sua família. Não deixe de orar por eles. Porque vocês verão como as bênçãos do Senhor há de alcançar a tua casa. Famílias abençoadas por Deus são famílias que vivem os seus princípios e os seus valores. E talvez se existe algo de errado no seio da sua família que tem te impedido hoje, nesse tempo, de desfrutar aqui o que o salmista diz. Dessa alegria, dessa paz, de ter os seus filhos rodeando a sua mesa. Eu quero te convidar nessa noite, nesse momento, a ter um ato de coragem. Eu não vou te convidar a vir aqui à frente, não vou pedir para você levantar a mão, nada disso. Eu vou te convidar a sentar mesmo onde você está. Que você feche os seus olhos e que você ore pela sua família. E que você reflita tudo aquilo que está de errado dentro da sua casa e que precisa partir a mudança de você. E que nessa noite você entregue diante de Deus e peça a Deus que haja uma restauração no seio da sua família. A sua família é mais importante do que a sua empresa, do que o seu carro, do que o seu trabalho, do que os seus amigos. A sua família é o presente que Deus te deu. Você pode fechar os seus olhos? Querido Deus, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade e misericórdia,
Pai, o Senhor é tão bom, Pai, o Senhor é tão bom, que na tua criação o Senhor viu que o homem estava só, estava carente, e que a solidão era algo tão ruim, que o Senhor criou uma mulher, uma companheira, uma auxiliadora, Pai, para que fosse constituído um projeto família, um projeto de amor vindo do teu coração, para que não houvesse mais a tristeza da solidão no coração do homem. Pai, as nossas famílias têm sido alvo de ataque, Deus. Tem sido alvo, ó Deus, de tanta violência, Pai. Mas nós entregamos, Deus, a nossa família nas tuas mãos, porque nós confiamos no Senhor como sendo o Deus da família, o Deus que cuida, o Deus que restaura o lar. E aqui nesta noite, Pai, está a tua igreja reunida. Lares aqui representados, que o Senhor conhece o lar de cada pessoa aqui, Deus. E se porventura, Deus, existem lares aqui divididos, maridos brigados com esposa, com filhos, filhos que não falam com seus pais, relacionamentos completamente destruídos, ó Pai, nós cremos no Deus da restauração. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite, Deus, essa noite, cada lar aqui representado, cada coração que está aqui nessa noite, e que a casa dos teus filhos, ó Deus, seja restaurada para a glória do teu nome. Que o amor volte a reinar, que a tua presença volte, Deus querido, a ser o ponto principal no seio da família da tua igreja. Abençoe, Pai, esta igreja. Tome, ó Deus, essas famílias nas tuas mãos. Teu servo pastor José, o anjo desta igreja. Que teu filho seja cheio do teu Espírito para conduzir esse rebanho segundo a tua vontade e o teu querer. Que esta igreja, que esta família, Deus, esteja sempre de pé, Deus, e sempre com os joelhos, ó Pai, dobrados na tua presença. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu amo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não vou cantar, mas existe uma canção que diz: a minha família é a bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifique a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A sua família, querido, é um presente do Senhor. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente nessa noite. Amém? Passa a palavra aqui de direito. O Senhor continua abençoando o pastor Daniel, né, trazendo essa mensagem tão edificante para a igreja, a qual nós sabemos que vivemos sob ataques constantes do inimigo, mas quando colocamos o Senhor na frente, Ele vai nos fortalecer cada dia mais. O Senhor abençoe nessa semana, cada irmão, né, e estamos abrir a porta, então o pastor Daniel, para receber os irmãos. Coração silencioso, estamos certos.